E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a entender gráficos com variações de temperaturas. E você sabia que a temperatura ela varia de acordo com o horário do dia? Então, a Terra ela rotaciona em torno do seu próprio eixo. E, graças a isso, algumas partes da Terra ficam mais expostas aos raios do Sol do que outras. E é por isso que nós temos dia e noite. E isso faz também com que a temperatura da Terra fique alterando. Por quê? Vai ter horas que o Sol vai bater mais aqui e, quando a Terra rotacionar, o Sol vai bater mais do outro lado. Então, graças a isso, uma parte da Terra vai estar iluminada pelo Sol, desse jeito aqui, e isso nós chamamos de dia. E a outra parte nós chamamos de noite, que é a parte que não está sendo iluminada pelos raios solares. E é por isso que a temperatura do planeta ela vai variando ao longo do dia. E você pode analisar essa variação de temperatura com um gráfico. Você pode até mesmo fazer uma previsão da temperatura. E, se você quiser, você pode pesquisar isso em um site de buscas. Eu pesquisei aqui a temperatura do Rio de Janeiro e ele me mostrou que, na segunda-feira, nós vamos ter essa variação de temperatura aqui. E eu posso ver também a previsão de temperatura de outros dias da semana. E, quando você assiste na televisão a previsão da temperatura, você vê a temperatura máxima e mínima. Mas o que significa isso? Significa que a menor temperatura do dia vai ser a mínima e a maior temperatura vai ser a máxima. Por exemplo, vamos olhar aqui no meu gráfico na segunda-feira. Você pode ver que vai ser um dia de sol e a temperatura máxima vai ser de 29 graus, enquanto a temperatura mínima vai ser de 21 graus. E observe que o nosso gráfico está variando bastante. Aonde que você acha que vai ser a temperatura máxima? Aqui não tem exatamente o 29, né? Mas aqui nós temos 28 graus nesse intervalo, e depois disso, a temperatura começa a cair. Provavelmente, a temperatura de 29 graus, se acontecer, vai ser nesse intervalo aqui, ou seja, entre as 2 e as 5 horas da tarde. Não necessariamente vai ocorrer os 29 graus, mas o máximo que pode acontecer nesse dia é 29. E, claro, isso pode até mudar devido a alguma influência externa, mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui. E a temperatura mínima, aonde que deve estar? Se nós olharmos o nosso gráfico, aqui é 21 graus e depois é 22. Não tem nenhuma temperatura menor do que o 21 aqui no nosso gráfico. Então, provavelmente, a temperatura mínima, se acontecer, vai ser nesse intervalo aqui. Provavelmente vai ser às 5 horas da manhã, né? Quando você quiser saber qual é a temperatura da sua cidade, você pode pesquisar em um site de buscas. É só você pesquisar lá a temperatura e colocar o nome da sua cidade. No caso aqui, foi o Rio de Janeiro. Bem, pessoal, aqui eu tenho uma planilha e eu vou construir uma tabela com esses dados. Na minha primeira coluna, eu vou colocar o horário. E lá no meu gráfico, o horário variava de 3 em 3 horas. Então, nós vamos ter às 2 horas da manhã, às 5 horas da manhã, às 8 horas da manhã, às 11 horas, às 14 horas, às 15 horas, às 20 horas e às 23 horas. E aqui na segunda coluna, eu vou colocar as temperaturas
em graus Celsius. Às 2 horas da manhã, estava fazendo 22 graus Celsius. Às 5 horas, 21 graus Celsius. Às 8 horas, estava fazendo 22 graus Celsius. Às 11, 26 graus Celsius. Às 14 horas, 28 graus Celsius. Às 17 horas, também 28 graus Celsius. Às 20 horas, 26 graus Celsius. E, por fim, às 23 horas, 24 graus Celsius. E eu posso ir aqui em Inserir para criar um gráfico. Mas eu vou selecionar todo mundo aqui, vou em Inserir e vou criar o meu gráfico. Eu vou mudar o tipo de gráfico aqui, colocando um gráfico de colunas. Aqui está o meu gráfico, e ele mostra a variação da temperatura ao longo do dia. Ora está lá em cima, ora está aqui embaixo. Se você olhar para as barrinhas, você logo já vê que essa aqui é a maior delas. Na verdade, essas duas aqui têm o mesmo tamanho, né? E é justamente onde nós falamos que poderia estar a temperatura máxima, ou seja, entre as 14 horas e 17 horas. E se você olhar, a menor barrinha está aqui. Se você clicar na barrinha, você vai ver que isso representa 21 graus Celsius e está às 5 horas da manhã, que é a temperatura mínima. A escala aqui no gráfico para a temperatura está de 10 em 10, ou seja, esse pedacinho aqui representa 10 graus Celsius. Se você clicar em cima dessa barrinha, você vai ver que ela representa 22 graus Celsius. E, por isso, tem que estar um pouquinho acima desse 20. E todas as informações aqui do meu gráfico e da minha tabela eu tirei da previsão da temperatura do Rio de Janeiro. Lembra? Aquela que eu tinha pesquisado. Você também pode fazer isso para a sua cidade. Tente criar uma tabela com os horários e a variação da temperatura ao longo do dia. Por fim, pessoal, eu coloquei aqui o gráfico com a previsão da temperatura do Rio Grande do Sul no dia 9/9 do ano de 2019. E, para analisar este gráfico, nós temos que saber que aqui, no eixo horizontal, nós temos o horário e, no eixo vertical, a temperatura. E, se eu quiser saber o período do dia que vai ter a temperatura máxima, eu tenho que olhar aonde está a maior barrinha. A maior barra está aqui, não está? Isso significa que a temperatura máxima vai acontecer próximo das 18 horas. E a temperatura mínima? Essas três barrinhas aqui, elas são as menores e são iguais, não são? Isso significa que a temperatura mínima vai acontecer nesse intervalo aqui, ou seja, entre as 3 horas da manhã e as 9 horas da manhã. Através de um gráfico, fica muito mais fácil saber quando nós vamos ter a temperatura máxima ou a temperatura mínima, não é? O que eu quero deixar claro aqui é que a temperatura ela varia ao longo do dia. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima!